Que a paz, que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vocês. É um vídeo curto, mas eu gostaria de falar algo relacionado a posicionamento espiritual e também sobre esperar em Deus. Eu gostaria de citar aqui o exemplo do profeta Daniel. A Bíblia diz que quando o cativeiro alcançou o povo de Israel, e Deus permitiu que Nabucodonosor, então, escravizasse os hebreus, a Bíblia diz que nessa leva, 4 homens de Deus estavam nesse meio. Havia outras pessoas de Deus, mas eu quero falar de 4 homens que estavam posicionados dentro da Babilônia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Amado, para o vídeo não ficar longo, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Acho que todo ser humano na face da terra espera algo de Deus, espera uma resposta de Deus. Há tantas questões na nossa vida, acontecem tantas situações, tantas coisas, e muitas das vezes no momento em que está acontecendo, nós não entendemos. E é natural que nós, como filhos de Deus, venhamos recorrer ao Senhor pedindo respostas. Bom, a Bíblia diz que Daniel agora estava na Babilônia juntamente com os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu particularmente não gosto desses nomes, Sadraque, Mesaque e Abdinego, porque eram nomes caldeus, que tinham uma tradução um pouco pesada, pois estava relacionado a deuses pagãos. Eu gosto de chamá-los de Misael, Ananias e Azarias, que eram nomes judeus, com significados espirituais, da luz. Então, esses homens agora estavam na Babilônia. E o que acontece? O texto vai dizer que Daniel e os seus amigos, primeira coisa que eles fazem é não se misturar na Babilônia. Veja, a Babilônia aqui é uma analogia relacionado ao mundo que nós vivemos. Quem era a Babilônia? A Babilônia era um povo imoral, um povo depravado. Os babilônicos, mais conhecidos como caldeus, eram um povo, moralmente falando, falido. Eles não respeitavam, não havia ética, moral, não havia nada disso. Um povo pagão que sacrificava inclusive crianças aos deuses. E o texto vai dizer que Daniel, já no capítulo 1, no verso 8, que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Porque assim que ele chega na Babilônia, justamente naquele período, eles são entregues ali a Aspenaz. Daniel fazia parte da nobreza, assim como os 3 amigos de Daniel. E o texto vai dizer que eles foram entregues a Aspenaz, chefe dos eunucos, e o rei manda preparar não só eles, mas os demais jovens para se tornarem ali conselheiros do rei. Daniel sabia que aquela comida, justamente naquele período festivo, era oferecido no templo antes de chegar na mesa do rei. Ou seja, era uma comida oferecida a demônios, e Daniel quis se manter. Ele decidiu, está lá em Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ele tomou uma decisão dentro da Babilônia de não se contaminar. Queridos, deixa eu falar uma coisa importante para você que está me assistindo. Você pode ser fiel a Deus nas piores situações da vida. Você pode ser fiel ao Senhor mesmo na Babilônia. A Babilônia que representa o mundo que nós vivemos. Mas para não se alongar esse texto, essa mensagem, eu só gostaria que você se posicionasse no que está escrito em Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel faz um jejum pedindo resposta ao Senhor acerca do que estava acontecendo ali com o povo dele, com os hebreus. Então, a Bíblia diz que no 21º dia, um anjo do Senhor aparece para Daniel e ele diz o seguinte, lá no verso 12 do capítulo 10. Daniel, homem muito amado, não temas. Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações.
E por causa das tuas orações é que eu vim até você. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Veja que no primeiro dia, Deus já tinha ouvido Daniel e queria revelar ao seu servo o porquê daquele cativeiro. Mas a resposta só chegou no 21º dia, porque havia uma resistência espiritual, uma batalha espiritual, e Daniel ali em oração e jejum, ele então dá condição, ele move os céus a favor dele, da resposta que ele precisava. Ou seja, Daniel estava posicionado para receber uma resposta de Deus. Quantas não são as pessoas que querem uma resposta de Deus, mas não estão posicionadas? É necessário você estar posicionado espiritualmente falando. Não basta apenas querer uma resposta de Deus, porque, lembre-se, há uma guerra no mundo espiritual. Daniel então estava ali em oração e em jejum, e o texto vai dizer que ele não comeu e nem bebeu naqueles dias. Então o anjo disse para ele: então Deus enviou Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes que veio para me ajudar. Então eu consegui passar e trouxe essa resposta para você. Daí em diante, o anjo explica para Daniel o porquê do cativeiro, porque Deus permitiu aquele cativeiro, aquele sofrimento, e Deus revela também a Daniel o tempo em que iria durar o cativeiro, 70 anos. O que significa? E aqui eu encerro. Você precisa estar posicionado. Daniel queria uma resposta do Senhor e se posicionou. Eu pergunto, você está posicionado? Você está unido com o Senhor? Você que realmente tem dito, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso de uma resposta de Deus, se posiciona, querido. Se posiciona, fica perto de Deus, vive uma vida de oração. Eu tenho certeza que a resposta de Deus vai chegar para você quando você menos esperar, tá bom? Se posicione, espere no Senhor, mas posicionado. Que Deus abençoe você e compartilhe esse vídeo que vem ajudar a muitas pessoas a entenderem que não basta esperar em Deus, mas também se posicionar diante dele. Que Deus abençoe você e que essa paz, que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com cada um de vocês. Deus abençoe a todos.